Olá, pessoal. Vamos então para a nossa aula de Direito Civil, da super revisão do 22º concurso para exame de ordem, exame da OAB, né? Nós vamos lá falar um resumão de Direito Civil. O que mais cai, o que mais tem caído dentro do exame da OAB, dentro da parte de Direito Civil, tá? Então, hoje, nós vamos esclarecer, aí em poucas horas, os 5 anos de Direito Civil que vocês tiveram aí na faculdade, tá? Mas é bem objetivo, bem direcionado para o exame de ordem. Dá para acertar algumas questões, sim. Acho que há 7 questões, salvo engano, 7 questões dentro da área de Direito Civil, dentro do exame de ordem. Deve conseguir acertar pelo menos a metade, vamos dizer assim, 4 questões, acho que consegue acertar, hein? Vamos lá, se Deus quiser, de 3 para 4 aí. Se acertar na supervisão, é um milagre, hein? 3 para 4 questões aqui, né? Fora o que você já estudou, que você vai acertar tudo, tá? Então, vamos lá para o nosso 22º preparatório de exame de ordem da nossa OAB, aqui, nacional, a exame de ordem nacional, que já está na sua 22ª edição. Vamos falar de pessoa natural, tá? Vamos começar de ordem cronológica pelo Código Civil mesmo. Pessoa natural. Nós temos algumas situações que alteraram aqui, né? Então, vamos falar rapidamente quanto à sua capacidade da pessoa natural. Aí nós temos a capacidade de direito e a capacidade de fato. Capacidade de direito todos têm, basta nascer com vida, já colocando a salvo os direitos do nascituro, artigo 1º do Código Civil. E a capacidade de direito significa o quê, portanto? Se todos têm, basta nascer com vida. Até um menor de idade tem capacidade de direito? Tem, porque é de aquisição de uso e de gozo. Capacidade de direito significa de aquisição de uso e de gozo. Um menor com 10 anos pode adquirir um imóvel? Pode. Pode usar? Pode. Pode gozar? Pode também. Claro que ele não pode agir por si só, mas vai ser representado. Mas ele pode ser parte numa ação, inclusive. Então, é a capacidade de direito. A capacidade de direito significa direito de adquirir, usar e gozar do bem. E a capacidade de fato? A capacidade de fato está ligada à capacidade de exercício. A capacidade de fato está ligada à capacidade de exercício. Portanto, se é de exercício, que já caiu no exame de ordem desta forma, capacidade de exercício é a mesma coisa que capacidade de fato. Se é de exercício, é aquela que quem é que pode agir por si só os atos da vida civil? Essa capacidade de exercício é aquela pessoa que pode agir por si só os atos da vida civil. Quem é aqui no Brasil? Pelo Código Civil 2002, a partir dos 18 anos de idade. A partir dos 18 anos de idade, tem a capacidade de fato. Pode agir por si só os atos da vida civil. Portanto, todos nós aqui temos a capacidade plena, que é de direito e de fato juntos. Tem pessoas que têm capacidade limitada. A capacidade limitada é aquela que só tem a capacidade de direito. Agora, nós todos, espero, né, nós todos temos a capacidade plena, que é de direito e de fato juntos, tá? Outra situação importante aqui na pessoa natural. Quanto à sua incapacidade. Incapacidade. Aí nós temos a incapacidade, quanto à questão da incapacidade também, absoluta e a relativa. Absoluta e a relativa. A incapacidade absoluta é aquela que está no artigo 3º do Código Civil. Artigo 3º do Código Civil. Quem são os absolutamente incapazes? Hoje é fácil, só tem um. Só tem um. Haviam 3, hoje nós temos só 2. Hoje nós temos só um. Os outros 2 foram revogados pela Lei 13.146/2015. Lei 13.146/2015, que entrou em vigência somente em 2016. Tá? É a chamada, ou chamado, Estatuto do Deficiente. Tá? Estatuto do Deficiente. Alguns chamam de LBI, Lei Brasileira de Inclusão, tá? Mas é o Estatuto do Deficiente. A incapacidade absoluta, artigo 3º, sobrou só um, ficou só um, em razão da idade. Não tem mais a questão vamos dizer assim, questão psicológica,
questão mental. Já não existe mais aquela questão do discernimento. Tiraram a questão do discernimento, tá? Até na parte do relativo. Tá? Mas sobrou somente a questão da idade, que é menor de 16 anos. Portanto, quem são os absolutamente incapazes hoje? Somente os menores de 16 anos. E, se praticado por si só o ato pelo um absolutamente incapaz, que é o menor de 16 anos, o ato é nulo, ou também chamada de nulidade absoluta. E o efeito é ex tunc. Ou seja, retroage tudo, não teve nenhuma validade. Ex tunc, né? Costumam falar o seguinte, ex tunc e ex nunc, né? Ex tunc dá um tapa na testa, volta tudo para trás, volta tudo. Tunc testa, ó, volta tudo para trás. Não vale nada, não teve nenhum efeito. A relativa, incapacidade relativa, está no artigo 4º do Código Civil. Também foram revogados alguns incisos, e alguns incisos foram do artigo 3º foi para o artigo 4º. Tá? Então, alguns que eram absolutamente incapazes foi para o relativo, e alguns do relativo sumiram, em razão da Lei 13.146/2015, chamado Estatuto Deficiente, ou LBI, Lei Brasileira de Inclusão. Bom, uma situação importante, portanto, aqui, ó. Em razão da idade, continuou. Tá? Relativamente incapaz. Menor entre 16 e 18 anos de idade. Menor entre 16 e 18 anos é relativamente incapaz. Esse continuou. Tá? Outro que é relativamente incapaz e continuou. Os ébrios habituais, ébrio habitual, lembra do ébrio habitual? Pudim de pinga. É o manguaceiro, é o cachaceiro, aquele que entra no bar para beber 2 dedos, só 2 dedos. Se não tivesse dedinho, vai até o chão, então, hein? Vira presidente depois, inclusive. Tá? Então, o relativamente incapaz, mais um. Esse continuou. Tá? Seria aí, em razão da idade, entre 16 e 18 anos, chamados de menores púberes, e os ébrios habituais, né? Aquele que é chamado de cachaceiro, pinguço, ou alcoólatra. Tá? O alcoólatra é um ébrio habitual. Tá? Lógico, tem que estar realmente comprovado por laudo médico. Tá? Bom, outro que continuou, os toxicômanos. Os toxicômanos, quem são os toxicômanos? Os noia, 13, não é assim? Os noia. Aqueles que são dependentes de drogas, fumam um cachimbinho da paz, aquele negócio todo. Tá? Isso pode ser considerado também um relativamente incapaz. Tudo depende de laudo técnico para isso. Tá? Mais um que continuou. Sabe mais um que continuou? Os pródigos. Pródigos, quem são os pródigos? Os pródigos são aqueles que gastam mais do que podem, não têm discernimento quanto ao dinheiro. Bom, acho que não é bem assim essa definição. Porque se aqueles que gastam mais do que podem, acho que o Brasil todo estaria relativamente incapaz. Né? Quantas pessoas gastam mais do que podem? Então não é sinônimo, não, de pródigo, viu? Então, o pródigo é aquele que gasta realmente compulsivamente. Né? É que no Brasil a crise pegou, então tem que estar gastando mais do que pode, não é porque realmente é pródigo, mas sim porque necessita, muitas vezes. Tá? Então, esse conceito acho que foi quebrado um pouquinho aí, em razão até das questões de crise aí no Brasil. Mas, o que seria o pródigo, portanto? Aqueles que gastam compulsivamente, não têm discernimento quanto ao dinheiro. Tá? Ele tem dinheiro, mas ele gasta em coisas que não precisa, que não é necessário. Tá? E ele quer ter mais. Ele quer ter uma caneta. Não, ele compra 20 canetas dessas. Mas para quê? Para eu ter 20 só canetas. Não é para usar ainda, para deixar lá as 20. Depois resseca tudo, aquele negócio todo, perde. Tá? Essas pessoas que são consideradas pródigas. Também dependendo de exame técnico, né? Laudos técnicos, exames psicossociais, laudos técnicos para isso. Tá? Agora sim, esse é novo. O que estava no artigo 3º, que era absolutamente, passou a ser relativamente incapaz. Esse é novo, cuidado, hein? Lei 13.146/2015. Tirou do artigo 3º, que é absoluto, e passou para cá. Aqueles que não consigam exprimir a sua vontade. Aqueles que não consigam exprimir a sua vontade, mesmo que por causa transitória, entrou aqui no relativamente incapaz.
Por exemplo, aquele que está internado na UTI, ele é um relativamente incapaz, não é mais absolutamente incapaz, ele é relativamente incapaz. Aquele que não consiga exprimir a sua vontade, mesmo que por causa transitória. Era do artigo 3º, foi para o 4º. Era absoluto, agora é relativamente incapaz, hein? Cuidado. Bom, e os índios e os silvícolas? São considerados relativamente incapazes? Antigamente era, hoje também não. Pelo Código Civil 2002, não. Os índios silvícolas, que agora não está mais silvícolas, está escrito indígenas, os indígenas, né? Mudaram também, a Lei 3.146 acabou alterando, tá? Os indígenas. Depende de lei especial. Não são considerados automaticamente relativamente incapazes. Depende de lei especial, Estatuto do Índio, lei da FUNAI. Por exemplo, índio maior de 21 anos de idade, alfabetizado, plenamente capaz. Índio maior de 21 anos de idade, alfabetizado e corintiano, plenamente mais do que capaz. Está vendo? Aí um aluno veio e falou assim para mim, professor, está tendo equívoco aí, como vai ser corintiano e alfabetizado? Não entendi, não entendi. Isso é discriminação, viu? Bom, então, o índio depende de lei especial, que é 21 anos e alfabetizado, tá? Portanto, aí não seria mais relativamente incapaz. O relativamente incapaz, se praticar um ato por si só, o ato é anulável. E o efeito é ex nunc. Ex nunc lembra de nuca, nunc nuca. Dá um tapa na nuca para frente, ó, daqui para frente não tem validade. Para trás teve. Por isso que é relativo. Efeito relativo, chamado de nulidade relativa. Tá? Cuidado aqui. A diferença de que um absolutamente incapaz, para que tenha seu ato válido, convalidado, deverá ser representado por seu representante. E o relativamente incapaz deverá ser assistido. Entenderam aí? Facinho, hein? O que mais? Quando que cessa a incapacidade? Quando que cessa? Ó? Quando que cessa a incapacidade? Primeiro, com a maioridade. 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 Completou 18 anos, já pode comprar seu carro novo. Ir na balada sozinho. Completou 18 anos, já pode comprar seu apartamento novo. Ir morar sozinho, longe dos pais. Completou 18 anos, já pode frequentar inferninho sozinho. Tudo isso, tá vendo como é bom, né? Maioridade, maior de 18 anos, tá? Cessou a incapacidade. Outro, quando cessar a causa. Cessar a causa. Quando cessar a causa. Ele era ébrio habitual, mas hoje ele entra no bar para beber leite só. Ele fala, vê um café, vê um pingado, ó, pingado. Ó. Não espera molhar o bico, né? Vê um pingado. Mudou. Só bebia pinga, agora é pingado. Né? Cessou a causa. Ele era pródigo, mas ela entra numa loja de sapato para comprar uma rasteirinha. É só rasteirinha? É só rasteirinha. E as botas? Não, só rasteirinha. Entra na loja de bolsa para comprar pochete, só pochetezinho. Pochete e as outras bolsas? Não, pochete, tá bom. Ótimo. Né? Cessou a causa. Outro, pela emancipação. Esse cai bastante, hein? Cuidado. Pela emancipação. A emancipação é um fenômeno civil que um menor de idade passa a agir por si só os atos da vida civil com validade. Aí nós temos a emancipação legal. Todas elas estão no artigo 5º do Código Civil. Emancipação legal é aquela que a própria lei determina, por exemplo, casamento. Casou, emancipou. Né? Casou com 16 anos, emancipou. O que mais? Aprovação em concurso público. Não é aprovação em concurso público. Já caiu isso no exame de ordem, hein? E a maioria foi lá e colocou aprovação em concurso público. Não é aprovação em concurso público. É o exercício efetivo do cargo público. Estava errado. É o exercício efetivo do cargo público. Nunca vi um menor com 18 anos prestar concurso. Realmente, não tem, mas está no código. Tá? Então, por lei, poderá ser emancipado um menor de 18 anos com exercício efetivo do cargo público. Tá? Que mais? Serviço militar, esse tem, né? Homem normalmente é obrigado a servir aí o Exército, Marinha Aeronáutica, no ano que completa 18 anos. Então ele tem que fazer a inscrição no ano que completa 18. Às vezes vai completar 18 só em dezembro.
e aí ele tem que fazer a inscrição já. E às vezes ele acaba indo para uma dessas forças armadas, tá? Bom, legal, mais uma situação importante que pode ser legal. Economia própria, porém essa tem uma ressalva. Economia própria a partir dos 16 anos. Então, aquela pessoa que a partir dos 16 anos tenha como subsistência sozinho, autônoma, consegue viver independentemente dos pais, economicamente, principalmente, portanto, está emancipado. Poderá ser emancipado, tá? Poderá ser declarado a sua emancipação. E hoje tem bastante. Tem os meninos que hoje, né, já são contratados, time de futebol, né? Isso estou falando que é a partir de 16, hein? Menor de 16 não dá. Aí são os pais que vão ter que tomar conta, não tem jeito. Mas a partir de 16 ele já pode ser emancipado, se ele quiser, em razão da economia própria, tá? Economia própria. Então, tem jogador de futebol, não só jogador de futebol, tem esses youtubers agora, nossa, ganham muito dinheiro, né? Esses meninos. Os funks, né? Os funkeiros, os meninos que cantam funk, aí tudo também. Tem muito dinheiro hoje, ganha muito dinheiro. E aí, às vezes, tem 16 anos. Pode pedir a sua emancipação já sim, tá? Bom, o outro seria o judicial, emancipação judicial. O próprio nome está dizendo, né? Essa emancipação judicial significa que é aquela que o juiz autoriza a emancipação de um menor de idade, tá? Só que tem uma ressalva também. O juiz pode emancipar somente o menor a partir dos 16 anos. Somente a partir dos 16 anos é que o juiz poderá emancipar esse menor. E o outro é a voluntária. Cai bastante também. Emancipação voluntária. A emancipação voluntária é aquela que os pais emancipam seus filhos menores a partir dos 16 anos também, e por escritura pública, que é lavrada perante um cartório de notas e depois averbada na certidão de registro civil e pessoas naturais. Tá? Então, a voluntária é aquela que os pais emancipam seus filhos voluntariamente, por isso que é voluntária. Seus pais emancipam seus filhos espontaneamente por escritura pública, que é lavrada perante um cartório de notas em todo o território nacional e depois averbada lá na certidão de nascimento, no cartório de registro civil e pessoas naturais. Esta emancipação voluntária, ela é revogável ou irrevogável? Irrevogável, tá? Não admite-se arrependimento. Então, o pai e a mãe que emancipou por escritura pública é irrevogável, não admite-se arrependimento. Tá? Bom, a outra parte importante ainda da pessoa natural seria essa daqui, ó. Extinção da pessoa natural. Extinção. Quando que extingue a pessoa natural, hein? Quando que extingue a pessoa natural? Pela morte. Pela morte. Ah, é fácil, professor, pela morte. Não, não é tão fácil, não. Vida nós temos uma, mas morte, 4 espécies de morte. 4 espécies. Você dá até para escolher que morte você quer, tá? A primeira morte é chamada morte real. A morte real, alguns falam que é a morte morrida ou matada, né? Uma vez um aluno falou assim, professor, a morte real é a mesma coisa que a morte natural? Eu falei, não. A morte natural é uma espécie da real. Porque a morte real ela pode ser natural, provocada, acidental, né? A morte natural é aquela que, quando você vai dormir e acorda morto, né? Não acorda, mas acorda morto, né? A real é aquela que a pessoa não está mais entre nós, já foi aberta a sua sucessão. A outra morte é a morte civil. A morte civil é aquela que a lei civil mata a pessoa. Que lei civil que mata a pessoa? Casamento, né? Casamento mata a pessoa. Brincadeira. Que lei civil que mata a pessoa? Hã? Eu acabei de falar. Indignidade e deserdação. A indignidade, ou seja, o herdeiro indigno é considerado como se fosse morto. E o herdeiro deserdado também é considerado como se fosse morto. Seus filhos herdam por representação. Por isso que é uma morte civil. A lei civil é que mata essa pessoa. O herdeiro indigno e deserdado são considerados como se fossem mortos. Por exemplo, se a Suzane tivesse filhos naquela época que ela matou o pai, o seu filho herdaria por representação, porque ela seria considerada como se fosse morta. Tá? Mais uma morte por comoriência. Comoriência, eu estou fazendo rápido aqui porque é super revisão, tá? Comoriência. Eu só vou conseguir falar essa parte
da pessoa natural e pessoa jurídica. Comoriência. A morte por comoriência está no artigo 8º do Código Civil. Artigo 8º diz assim: quando duas ou mais pessoas falecem na mesma ocasião, não se distingue quem morreu primeiro, presumir-se-ão simultaneamente mortos. Artigo 8º. Aí uma vez caiu assim no exame de ordem. É que normalmente são coisas que acontecem em acidente, né? Caiu o avião, afundou o navio, todos morreram naquele acidente de trânsito, tá? E não deu para distinguir quem morreu primeiro, tá? E aí caiu assim no exame de ordem uma vez. Morte por comoriência, 2 pontos. Letra A, morte conjunta de pessoas. Letra B, morte simultânea de pessoas. Era morte conjunta ou morte simultânea, hein? Conjunta ou simultânea? A maioria é morte simultânea. Está errado. Pegadinha. É morte conjunta. Morte simultânea não é. Ah, mas o conceito está escrito? Está escrito assim. Quando duas ou mais pessoas falecem na mesma ocasião e não se distingue quem morreu primeiro. Presumir-se-ão simultaneamente mortos. Presume-se simultaneamente mortos. Para efeito de sucessão. Para que eu quero saber se deu comoriência? Para verificar se vão disputar na sucessão. Portanto, não adianta nada morrer o marido com o amante junto. Cada um vai fazer a sua sucessão. Tem que morrer pessoas conjuntamente, que não deu para distinguir quem morreu primeiro, pessoas que iriam disputar na sucessão, como, por exemplo, irmãos, sobrinhos, cônjuges. Aí sim, teria que verificar quem morreu primeiro. Ah, não deu para verificar. Quando chegaram, estavam todos mortos. Eu sei que alguém morreu primeiro. Eu sei, tenho certeza que alguém morreu primeiro, mas não deu para distinguir. Por isso que é presume simultaneamente mortos. Porque se falar simultaneamente mortos, significa que eu cheguei lá e vi. Ah, fechou o olho também. Morreu também. Morreu na mesma hora, no mesmo segundo. Eu vi que morreram os dois no mesmo minuto e mesmo segundo. Não vi. Eu cheguei lá, já estavam mortos. Se já estavam mortos, eu sei que alguém morreu primeiro, mas não dá para falar quem que foi. Portanto, presume-se para efeito de sucessão que foram simultâneos. Portanto, vai meio a meio, né? Metade para cada lado a sucessão. Entenderam isso? Que é morte por comoriência. Cuidado, hein, que já caiu dessa forma no exame de ordem. Seria a resposta resposta correta seria morte conjunta e não morte simultânea. Agora, se tivesse presumir-se simultaneamente mortos, aí sim. Tá? Mas daí não estaria a morte conjunta, com certeza. Então, morte por comoriência, outra morte presumida. A morte presumida, nós temos duas, tá? Morte presumida sem declaração de ausência e com declaração de ausência. Morte presumida sem declaração de ausência e com declaração de ausência. Sem declaração de ausência. Artigo 7º do Código Civil. 2 casos importantes. Primeiro caso, a pessoa estava num perigo iminente. Feito as buscas possíveis, não encontrou o corpo. Iminente e notório, né? Não encontrou o corpo. Caiu o avião. Todos morreram. Feitas as buscas possíveis, foi notório o fato, feitas as buscas possíveis, não encontraram alguns corpos. Portanto, se não encontraram, seria morte presumida sem declaração de ausência. Outro caso que é sem declaração de ausência, que é o exemplo mais clássico dos clássicos, né? Do Ulisses Guimarães. É que tem pessoas que já são mais novas, né? Não vou nem saber quem é o Ulisses Guimarães, né? Ulisses Guimarães, seu helicóptero, foi viajar com seu helicóptero para São Sebastião, e um tempo chuvoso, um tempo de tempestade, acabou caindo o seu helicóptero no mar. Feitas as buscas possíveis, encontrou os destroços do helicóptero e também encontrou o corpo do piloto, mas não encontrou o corpo do Ulisses nem da sua esposa. Morte presumida sem declaração de ausência. Não precisa da declaração de ausência. Basta as autoridades oficiais declararem que foi feitas as buscas possíveis num determinado tempo e cessar essas buscas, já presume-se que está morto. Tá? Isso é importante porque sai um óbito. E aí já pode fazer a sua sucessão. Tá? Então tem o Ulisses Guimarães, tem aqueles casos do Air France que caiu lá no mar, alguns corpos não foram encontrados. Né?
O outro que eu falei que ainda são 2 casos. O outro é o caso do soldado, da guerra. Cessar a guerra, o soldado foi para a guerra, cessar a guerra, não volta em 2 anos. Soldado foi para a guerra, cessada a guerra, não volta em 2 anos. Presume-se que está morto. Inclusive, a morte presumida se equipara à real atualmente. Portanto, a sua esposa é considerada viúva já, podendo casar de novo. E com certeza vai casar com o melhor amigo, que o melhor amigo já está dando um cutucão lá, está lá, sempre lá, né? Já está lá. Melhor amigo é fogo, né? Sumiu, você já está lá, no lugar, né? E aí ele vai estar lá e provavelmente vai casar. Casa com ele, mas volta. Ele volta, e agora? Voltou o marido. Ele fala, voltei, e agora? Esse casamento, o segundo casamento, é considerado casamento putativo. Putativo, é nulo. O primeiro é que tem validade. Tá? Então eu acho temerário ela casar de novo, deveria fazer o divórcio. Tá? Mas é possível? É possível. Tá? Então esse negócio de guerra, pode ser que não achou o corpo, caramba. Pode ser que ele volte ainda. Né? Portanto, é considerado morte presumida, e a morte presumida se equipara à real, inclusive a sua mulher é considerada viúva já, inclusive. Tá? Chamado casamento putativo, o segundo é nulo. Hein? Bom, com declaração de ausência. Agora é importante eu saber o que é ausência. Com declaração de ausência. Ausência significa pessoa que desaparece sem deixar paradeiro. Ausência, pessoa que desaparece sem deixar paradeiro. Pô, mas para que eu quero entrar com uma ação de declaração de ausência, depois entrar com esta questão da sucessão, ainda na morte presumida? Para quê? Gastar dinheiro com... que vai ter que publicar edital, gastar dinheiro com advogado, custas, tudo isso vai ser caro. Por que eu quero fazer isso? Por causa dos bens. Por isso que eu sempre falo, para nós advogados, o que importa é o ausente rico. Ausente rico dá cartão para viúva, né? Portanto, antes de você pergunta, a mulher vem e fala assim, doutor, meu marido desapareceu. Você pergunta para ela, tem bens? Tem bens? Aí ela fala, tem muitos bens. Se tem bens, cartão, vai no escritório que a gente resolve tudo, né? Doutor, meu marido desapareceu. Tem bens? Ah, o sem vergonha não deixou nada. Aí você fala, BO, boletim de ocorrência. Vai até a delegacia mais próxima, faz um BO. Já está ótimo. Não precisa nem dar cartão. Né? Não vai precisar para nada. Né? Para que vai fazer? Não tem bens, não tem sucessão. Né? Aí não precisa. Portanto, olha só. A ausência é aquela pessoa que deixa, aquela pessoa que desaparece sem deixar paradeiro. O exemplo mais clássico dos clássicos foi até o bar comprar cigarro e nunca mais voltou. Foi até a esquina comprar um pão na padaria, nunca mais voltou. Dependendo da mulher que ele tinha, nós sabemos que ele desapareceu. Tá? Mas ele nunca mais voltou. Um do exemplo que ficou aí bem em evidência é a irmã do Vitor Belfort. Né? A irmã do Vitor Belfort saiu para passear com o cachorro e não voltou mais. Não tem indícios de crime, não tem indício de nada, não voltou mais. Isto é ausência. Portanto, se ela tiver patrimônio, importante declarar ausência sim. Tem que entrar com uma ação de declaração de ausência, lógico, requisito, fazer buscas nos hospitais, delegacias, IMLs, né? E buscar certidões de cada lugar que você foi. Porque você tem que fazer uma busca, pelo menos. Tá? E não tem um prazo determinado para você entrar com ausência. A ausência não tem prazo. Mas não vai entrar no dia seguinte. Se entrar no dia seguinte, provavelmente vão pensar que é você que sumiu com ele. Né? Então, normalmente 30 dias. Mas 30 dias já está bom. Tá? É um prazo razoável. Mas não está descrito no código. Hein? Para entrar com ausência não tem prazo. Bom, entrei com uma ação de ausência. O juiz declarou por sentença a ausência. Aí agora começam os prazos, tá? Agora começam os prazos. O juiz declarou a ausência. Passado um ano, abre-se a sucessão. Passado um ano, abre-se a sucessão provisória. Passado um ano da ausência, ou seja, o juiz declarou a ausência por sentença. Passado um ano da ausência, abre-se a sucessão provisória. Esse aqui está no artigo 22 do Código Civil. Artigo 22, sucessão provisória. Tá? Ah, tem uma exceção.
Se o ausente deixou o procurador, não é 1 ano, são 3 anos. Se o ausente deixou o procurador, não é 1 ano, são 3 anos. Isso vai ter que estar descrito no exame de ordem. Sem deixar procurador, com procurador, vai ter que colocar, senão não dá certo o prazo aqui. Tá? Bom, declarada a sucessão provisória, após 10 anos da declaração da sucessão provisória, após 10 anos, abre-se a sucessão definitiva, tá? Definitiva. Passado 10 anos, abre a definitiva. Tem exceção? Tem. Se o ausente já contar com mais de 80 anos, não precisa aguardar 10 anos, aguarda somente 5. Não precisa aguardar 10, somente 5, tá? Cuidado aqui então. E se o ausente retornar depois da definitiva, ele tem direito a pegar os bens que se encontram no lugar? A pegar os bens que foram subrogados, trocados? A pegar os bens que foram alienados? Não os alienados, mas ele tem direito à indenização. Tem. Se o ausente voltar a aparecer dentro de 10 anos após a definitiva, olha só, depois de 1 ano mais 10 aqui, 11. Mais 10 ainda, tá? Então, após a definitiva, tem mais 10 anos para aparecer. Se o ausente aparecer depois da definitiva, num prazo de 10 anos ainda, ele tem direito a pegar tudo que se encontra no lugar, os que foram subrogados, os trocados, ele tem direito, e os que foram alienados, indenização. Tá? Portanto, se o ausente aparecer depois de 10 anos, 11 anos, 12 anos, apareceu, para um herdeiro só, e o herdeiro perguntar, alguém te viu? Ele não. Um saco de farinha na cabeça dele, né? Encosta ele no porão, para nunca mais voltar. Tá? Já estava conformado, vai aparecer agora, pô. Bom, mas tem direito. Esse está no artigo 39 do Código Civil, já caiu também no exame de ordem. Cuidado com essa parte. Bom, uma dica importante para a pessoa jurídica. Dica importante para a pessoa jurídica. Dentro da pessoa jurídica, nós temos 2 pessoas jurídicas, 2 espécies de pessoa jurídica. Pessoa jurídica, tá? Primeira é a pessoa jurídica de direito público. Pessoa jurídica de direito público, que nós temos o externo e o interno. Pessoa jurídica de direito público interno e externo. Interno e externo. Pessoa jurídica de direito público externo. Quem são eles? O externo são os estados estrangeiros, que são os países, e pessoa jurídica regulamentada pelo direito público internacional. Estados estrangeiros, o primeiro, que são os países, e pessoa jurídica regulamentada pelo direito público internacional. É o externo. E o interno? O interno é o que está dentro do nosso país. Tá? Vou dar uma dica para vocês. Normalmente é uma melda. Melda. Vai errar a letra aí. Melda. Melda. Tá? Pessoa de direito público interno é uma melda. Melda. Aí você vai para a prova melda na cabeça, né? Não vai errar a letra, hein? É melda, hein? M de municípios. E de estados. U de União. D de Distrito Federal. E A de autarquias. Autarquias. Pessoa jurídica de direito público é uma melda. Melda. Vai com melda na cabeça agora, hein? E o outro? Pessoa jurídica de direito privado. Quem são as pessoas jurídicas de direito privado, hein? Mais uma dica para vocês. Normalmente, a pessoa jurídica de direito privado é um sapo. É um sapo. Sapo. Coloca mais um fê. Fica sapofe. Por que sapofe? Porque o sapo, quando pula no lago, faz pof, pof, pof. Se fizer paf, tá doente, hein? Pof, pof, pof. Tem que fazer isso para vocês gravarem, senão não grava. O sapo pulando no lago faz pof. Sapofe, ó. Sapofe. Sapofe. S de sociedades. Sociedades. Seja civis ou mercantis. A de associações. Associações.
PD, partidos políticos. Partidos políticos. OD, organizações religiosas. São as igrejas. FD, fundações. E hoje, atualmente, uma pessoa jurídica nova que é chamada de EIRELI. Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Pessoa jurídica também. Bom, atualmente, então, antigamente era só sociedades que tinham fins lucrativos e também fins econômicos. Hoje, tanto sociedades como a EIRELI têm fins lucrativos e fins econômicos. E o restante aqui, associações, partidos políticos, organizações religiosas, são as igrejas e fundações, são filantropias, ou seja, não tem intuito de lucro e nem também intuito financeiro. Nenhum. Econômicos, financeiro, nenhum, tá? Nenhum. É que se olhar na prática, você vai errar, tá? A regra, a teoria é essa, tá? Só sociedades e EIRELI é que tem fins lucrativos e econômicos. O restante não, é tudo filantropia, tá? Entenderam aí? Vamos lá para outra rapidamente. Temos que ir lá para o direito das obrigações. Direito das obrigações. Vamos passar ali, dá para falar ali ainda. Direito das obrigações. Vamos para o segundo para o terceiro ano. Segundo ano, ó. Obrigações. Dentro das obrigações que dá para falar, é a obrigação de dar, fazer e não fazer. Obrigação de dar, fazer e não fazer. Parece uma aula erótica agora, né? Dar, fazer e não fazer, né? A obrigação de dar é a mesma coisa que entregar. Dar e entregar é tudo a mesma coisa. Por isso que tem aquela música, a gente se entrega. É dar mesmo, tá? Ele quis dizer dar, tá? Mas ficou uma bonita entrega. Então, a obrigação de dar, nós temos a obrigação de dar coisa certa e coisa incerta. Obrigação de dar coisa certa e coisa incerta. Está pensando mal já, hein? A obrigação de dar coisa certa é aquela situação de um bem específico, detalhado, determinado. O devedor ficou de entregar um Fusca laranja 66, aquele que era da Telesp antigamente. Obrigação de dar coisa certa. Tem efeito diferente? Tem. Na obrigação de dar coisa certa, o credor não é obrigado a aceitar coisa diversa, mesmo que seja mais valiosa. O devedor ficou de entregar um Fusca laranja 66, aquele que era da Telesp antigamente. Só que ele capotou com o Fusca. Ele estava a 250 km por hora, capotou com o Fusca. Imagina, 250 km por hora com o Fusca 66, capotou. Acabou com o Fusca. É obrigado a ele indenizar? É obrigado, mas ele não tem mais o Fusca. Ele fala assim, você quer, credor, uma BMW X6, modelo 2018, biturbo, blindada? O credor fala, não, eu quero o Fusca. E realmente você tem que se virar, porque às vezes a indenização, né, que ele quer é grande. Por quê? Porque a obrigação é dar coisa certa, e o credor não é obrigado a acertar coisa diversa, mesmo que seja mais valiosa. Mas vamos mudar. O devedor foi entregar o Fusca laranja 66, aquele que era da Telesp antigamente, e no dia armou um temporal e caiu um raio no Fusca. Pegou fogo o Fusca. Ficou igual os Flintstones, foi lá, igual os Flintstones, entregar o Fusca. É obrigado o devedor a indenizar? Não. Caso fortuito ou força maior. Excludente de responsabilidade civil. Não precisa indenizar. Poderia ter acontecido também com o credor. Tá? Na obrigação de dar coisa incerta, não é tão incerta assim não. Na obrigação de dar coisa incerta, pelo menos indica-se o gênero e a quantidade. Na obrigação de dar coisa incerta, pelo menos indica-se o gênero e a quantidade. Ué, o que é isso em gênero e quantidade? Por exemplo, 10 cavalos. Gênero, cavalo. Quantidade, 10. Eu não falei se era manga larga, pura sangue ou pangaré. Falei cavalo, é o gênero. Tá? Então eu tenho que indicar o gênero e a quantidade. Isso é a obrigação da coisa incerta. Por exemplo, o devedor ficou de entregar 10 cavalos. E no dia vencado, ele foi com os 10 cavalinhos, pocotó, 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 e armou um temporal e caiu um raio que distribuiu em 10
raiozinhos. E caiu na cabeça dos 10 cavalinhos. Cocorocó. É o que tinha para hoje. Tá? Morreram todos os cavalinhos. Morreram todos os cavalos. E agora? O que aconteceu com o cavalo? O que acontece com o devedor? Os cavalos morreram. E agora? É obrigado ele indenizar? Não, né, professor? Caso fortuito ou força maior? Foi raio? Não. Aqui ele é obrigado a indenizar. Não é nem obrigado a indenizar, é obrigado a dar outros 10 cavalos. Porque aqui é a obrigação de dar coisa incerta. Se aqueles cavalos morreram, ele que arrume outros 10. Portanto, na obrigação de dar coisa incerta, não cabe excludente de responsabilidade civil. Não cabe excludente de responsabilidade civil, hein? Cuidado. Ache outros 10 cavalos. Tá? Olha a diferença, o efeito é diferente da coisa certa, hein? Diferente. Na obrigação de fazer, a obrigação de fazer é aquela de agir, né? É aquela de, normalmente, que nós temos duas situações, né? A obrigação de fazer é aquela de praticar atos. Não é aquela de entregar alguma coisa, é de praticar atos, tá? É de serviço. Portanto, a obrigação de fazer, nós temos a pessoal e a impessoal. Pessoal e impessoal. A obrigação de fazer pessoal, já está dizendo o próprio nome, personalíssima. Se é personalíssima, só ela que pode fazer. Normalmente, cantores, atores, apresentadores, né? Normalmente é pessoal. Eu contratei ele porque eu quero ele. Eu contratei o Mick Jagger para cantar. Eu contratei a Xuxa para cantar no meu aniversário. Mas mandaram a Angélica. É a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa, não. A Xuxa brinca de índio e a Angélica vem de táxi. Eu quero brincar de índio. Portanto, eu quero a Xuxa, não é a Angélica. Eu contratei o Mick Jagger para cantar no meu aniversário. Mas mandaram o Chitãozinho Chororó. Aí é demais, é dano moral, inclusive. Tá? Pode? Não pode, tem que ser a própria pessoa. Mandou um cover, não pode. É obrigação de fazer pessoal, portanto é personalíssima. Se é personalíssima, a obrigação ela é infungível. 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 Infungível significa insubstituível. Insubstituível. E impessoal. A obrigação de fazer impessoal é aquela que ela é fungível. Fungível significa que é substituível. Ou seja, o que importa para mim, né, impessoal, é o serviço. É o que realmente foi comprometido. Não importa quem vai praticar o ato, mas sim o seu resultado. Por exemplo, contratei uma empresa de limpeza para limpar o meu escritório. Um dia a empresa manda A, um dia manda B, um dia manda C. Importa para mim? Não, importa que esteja limpo. Tá? Então, aí, impessoal, a obrigação é fungível, substituível. A obrigação de não fazer é uma obrigação negativa agora. É de não fazer. A obrigação de não fazer é de abstenção. É de não praticar atos. Portanto, quando que o devedor entra e mora? Quando ele pratica. Caiu assim no exame de ordem uma vez. Quando que o devedor entra e mora na obrigação de não fazer? Quando faz. Quando faz, quando pratica. Portanto, aí passa a ser obrigação de não fazer. Entrou e mora. A obrigação de não fazer, por exemplo, é contrato de locação para fins residenciais. Contrato de locação para fins residenciais. O locatário só pode morar no imóvel. Ele não pode abrir um comércio lá. Se ele estabelecer um comércio, ele não podia fazer isso. Portanto, quebrou o contrato. Tá? Rescindiu o contrato. Essa é a obrigação de não fazer. Vamos lá rapidamente para outro. Contrato. Só vai dar para falar um, tá? Contrato. 2, vamos falar, vai? Contratos. Dentro da parte dos contratos, nós temos os contratos, obrigação, ou seja, contratos de empréstimo. Esse é importante. O contrato de empréstimo, nós temos 2. Esse cai bastante. Comodato e o mútuo. Os dois são empréstimo, o comodato e o mútuo, mas eles são antagônicos. Totalmente antagônicos, tá? O comodato recai sobre bens, a pessoa fala móveis, imóveis. Não, os dois. O comodato recai sobre bens infungíveis. Infungíveis. Pode ser móveis ou imóveis, tanto faz. Mas eles são bens infungíveis porque são insubstituíveis. Eu emprestei um imóvel, eu quero o mesmo imóvel de volta. Eu emprestei um automóvel, eu quero o mesmo automóvel de volta. Tá? Infungíveis.
E este empréstimo de comodato ele é a título gratuito. A título gratuito. E o mútuo? O mútuo. O mútuo é empréstimo também. Mas é empréstimo a título, ou seja, é empréstimo sobre bens fungíveis, substituíveis. Por exemplo, dinheiro. Dinheiro é substituível. Por isso que tem lá contrato dos mutuários da Caixa Econômica Federal. Contrato de mútuo, que é empréstimo de dinheiro. Ele é substituível. Agora, o banco empresta dinheiro sem juros? Não. Portanto, ele é a título oneroso. 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 Entenderam aí? Rapidamente, mais um contrato que eu compra e venda. Compra e venda, hein? Compra e venda. Contrato e compra e venda. Compra e venda. O contrato de compra e venda, ele é bilateral. Bilateral simples ou sinalagmático? É um bilateral sinalagmático. Por quê? Traz ônus e vantagens a ambos. O simples é aquele que traz ônus a um e vantagem a outro. É o comodato. O comodato traz vantagem a um e... prejuízo não, né? Mas traz vantagem a um e ônus para o outro. Por exemplo, um comodato de um imóvel. Eu emprestei, sou o comodante, eu emprestei para o comodatário. Portanto, ônus para mim, que eu deixei ele morar sozinho, morar gratuitamente no imóvel, ônus para mim, e vantagem para ele, que ele vai morar gratuitamente para o comodatário. Então, é ônus para um e vantagem para o outro. Comodato seria um bilateral simples. Agora, compra e venda é bilateral sinalagmático, porque traz ônus e vantagens a ambos. O comprador tem a vantagem de receber o produto e o ônus de pagar. O vendedor tem a vantagem de receber o dinheiro e o ônus de entregar o produto. Tá? Então, sinalagmático. O que mais? É um contrato gratuito ou oneroso? Oneroso, lógico, compra e venda é oneroso. Né? Ainda nós temos, ele é um contrato comutativo ou aleatório? Comutativo ou aleatório? Comutativo. O comutativo significa que é previsível. Bom, eu sei que eu estou comprando. Previsível. E o aleatório? Aleatório é alea. Alea é risco. Sorte, alguns falam. Portanto, aleatório é um contrato de risco. Como, por exemplo, seguro. Eu contratei um seguro, meu carro foi furtado, roubado. Eu vou receber a indenização. Sorte a minha, azar da seguradora. Né? Eu contratei um seguro durante um ano. Não aconteceu nada com o meu carro. Azar o meu e sorte da seguradora. É assim? Agora... compra e venda é comutativo, ele é previsível. E aí nós temos alguns pactos, é chamado pactos, né? Pactos adjetos. Esse cai bastante, tá? Adjetos do contrato de compra e venda. O primeiro é chamado de direito, é chamada preempção. Preempção. Preempção é direito de preferência. Direito de preferência. Tá? Essa preferência é um benefício para o vendedor. É aquela que, quando o vendedor vende um bem ao comprador, na hora de o comprador revendê-la, primeiro tem que ofertar para o vendedor. Isso é a preempção. Preferência. Outro. Retrovenda. A retrovenda. A retrovenda também é uma cláusula que beneficia o vendedor. É aquela que o vendedor tem direito de reaver o bem num prazo de 3 anos, pagando o mesmo valor que ele vendeu. Então, o vendedor vende um bem para o comprador, e o vendedor vende um bem para o comprador, e o vendedor tem o direito de reaver o bem durante 3 anos, num prazo de 3 anos, pagando o mesmo valor que ele vendeu. Lógico, os custos com as despesas, né, referente à compra e venda, ele que vai arcar. Mas tem o direito de reaver o bem num prazo de 3 anos, pagando o mesmo valor que ele comprou. Só recai sobre bens imóveis, hein? Imóveis. E o outro é chamada venda a contento. Venda a contento. Eu costumo dizer assim, esse é o que beneficia o comprador, tá? Venda a contento é aquela que... essa normalmente cai também.
Eu costumo dizer assim para vocês gravarem. Venda contento é aquela que o comprador tem que estar muito contento, está contente, é feliz. Ou seja, venda contento é aquela que, para ter a eficácia da compra e venda, deverá o comprador demonstrar a sua satisfação. Normalmente, são as vendas por televisão. É aquela, compre seu Philly Shave e aproveite durante 30 dias. Se não gostar, devolva o produto que nós devolveremos o dinheiro. Tá? Então, normalmente é assim. Então, esse é o venda contento, é aquela que depende do comprador manifestar a sua satisfação. Muito contento, tá? Feliz ficou o comprador. Essa aqui beneficia o comprador, hein? Comprador. E o outro é reserva de domínio. Reserva de domínio. Normalmente, quando recai sobre bens móveis, é entregue um bem móvel muito caro para o comprador. O vendedor, ele reserva o domínio para ele. Ele não vai passar esse bem móvel para o nome ainda do comprador, enquanto ele não pagar todas as prestações. Portanto, ele reserva o domínio é a propriedade. Caso ele não pagar, eu peço aí a busca e apreensão, dependendo do tipo de empréstimo, né? A busca e apreensão, né? Ou até a reintegração na posse. Tá? Teria direito aqui o proprietário enquanto não pagar, o comprador não pagar todas as parcelas. Entenderam? Esses são os pactos objetos do contrato de compra e venda. Bom, pessoal, vou fazer um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
Olá, pessoal, voltamos então ao nosso intervalo. Vamos falar agora de posse. Posse. Já estamos quase no terceiro para o quarto ano de faculdade já, hein? Posse. Dentro da posse, o que é mais importante? Os interditos possessórios, ou chamadas ações possessórias, tá? Ações possessórias, tá? Quais são as ações possessórias? O que significa ser ações possessórias? Meios de defesa da posse. São três. Reintegração na posse. Manutenção na posse. Interdito proibitório. Reintegração na posse, manutenção na posse, interdito proibitório. São as três ações possessórias. São as três ações possessórias, são os três meios de defesa da posse. Ah, professor, isso é fácil, mas eu quero ver quando cabe cada uma delas. Quando que cabe cada uma delas, hein? Reintegração na posse, quando houver o esbulho possessório. Esbulho. E o que é esbulho possessório? Esbulho é a perda da posse. Perda da posse. Perdeu a posse. Aí é só reintegração. Então, esbulho é a perda da posse. Tá? Tem muita gente que não sabe o que é esbulho e fica falando por aí. Fui esbulhada. Perdeu alguma coisa, tá? Tem uns que falam pior. Fui esbugalhada. Aí ficou pior ainda. Então, esbulho é a perda da posse. Manutenção na posse. Quando houver a turbação. Turbação. E o que é turbação? Para vocês gravarem, fica fácil para vocês. Turbação é a perturbação. Está perturbando, está enchendo a paciência. Por exemplo, como caiu uma vez no exame. Fazendeiro A e fazendeiro B. Quando o fazendeiro B saía de sua fazenda, A avançava a cerca, B voltava, retraía, B saía, avançava, B voltava, retraía, B saía, avançava, B voltava, retraía, B saía, avançava. Ou seja, na hora que o B saía, o A avançava. Na hora que o B voltava, ele retraía. Aqui não houve perda da posse, porque quando chega ele volta. Ele retrai a cerca. Então não houve perda parcial. Não, porque ele retrai. Então ele está perturbando, está enchendo a paciência. Isso é turbação. Aí cabe manutenção na posse. E o interdito proibitório, quando que cabe? Quando houver ameaça. Ameaça ao esbulho ou à turbação. Aí caiu no exame de ordem, essa aqui na segunda fase. Né? Muitos entraram com um pedido de reintegração, mas estava errado, era manutenção. Né? Isso reprova no exame. E daí, no outro exame, o examinador colocou a mesma coisa. Bem parecido, não é a mesma coisa, não. Bem parecido. Fazendeiro B saía de sua fazenda, avançava a cerca. B voltava, retraía. B saía, avançava, B voltava, retraía. Só que na última linha ele colocou assim. Quando o B saiu pela última vez, ele deixou um caseiro C aqui. Quando o A foi avançar, ele viu o caseiro C. E ele retraiu já antes. Mas ele falou para o caseiro o seguinte: pode falar para o seu patrão que amanhã eu avanço de novo. Fala para o seu patrão que amanhã eu avanço de novo. Portanto, isso é uma ameaça. Se ele falou, pode falar para o seu patrão que amanhã eu avanço de novo, isso é uma ameaça, portanto, era interdito proibitório. Aquele que tinha sido reprovado no primeiro exame, falando que era a reintegração e era a manutenção, na hora que ele viu essa prova, falou assim: agora foi Deus, é manutenção. Errou de novo. Era ameaça, interdito proibitório. Tá? Cuidado. Essas são as ações possessórias. Outra situação aqui que nós temos. Cabe liminar nessas ações? Cabe. Quando esbulho, a turbação, ameaça for a menos de ano e dia. Aqui não tem nada a ver aquela questão de fumus bonius e periquimora. Pode haver? Pode, mas a regra aqui é menos de ano e dia. Se o esbulho e a turbação foi a menos de um ano e um dia, cabe eliminar nessas ações, cabe a reintegração de imediato, manutenção de imediato, interdito de imediato também. Tá? Vamos lá para a propriedade. Agora vamos falar de uso capião, ou uso campeão, né, como fala o outro. Propriedade, direito de propriedade. Dentro do direito de propriedade, vou colocar aqui, ó. Dentro do direito de propriedade, nós temos as formas de aquisição. Formas de aquisição da propriedade imóvel, vou falar, tá? Imóvel. Aquisição da
Propriedade imóvel, tá? Temos o móvel também, mas o imóvel que é o mais importante. Nós temos algumas formas de aquisição. A primeira forma de aquisição é através do registro imobiliário. Através do registro imobiliário, só prova quem é dono quem está registrado no registro de imóveis. Ah, mas eu tenho escritura pública. A escritura pública apenas você prova que é proprietário perante o vendedor. Mas efeito erga omnes é com o registro de imóveis. Tanto é verdade que muitos escrevem assim no cartório de registro de imóveis, né, na margem da certidão: quem não registra não é dono. E é verdade. Porque aquele que te vendeu um imóvel, se você não registrou essa escritura pública, ele pode vender para outro, porque lá no registro está o nome dele ainda. Então é com o registro de imóveis. É uma formalidade para ter efeito erga omnes para bens imóveis. Tá? Registro imobiliário. Mais um. Pelo direito sucessório, ou chamado hereditário, chamado de herança. O pai morreu, transmitiu-se automaticamente, não é? O pai morreu, transmitiu-se automaticamente para o imóvel, para o seu filho. Então, através do direito sucessório, também adquire a propriedade imóvel. Essas são as mais fáceis, agora começam as difíceis, tá? Adquire também pela, agora sim, acessão. Acessão significa acréscimo da propriedade imóvel. Acréscimo da propriedade imóvel. Aí nós temos duas situações. A natural e a outra aqui embaixo, colocar artificial. A natural é aquela que ocorre pela própria natureza. Portanto, não tem intervenção do homem. Quais são elas? Primeira, chamado de álveo. Vou colocar antes aqui, vai. Vou colocar antes do álveo, vou colocar aluvião. 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 Lembra da aluvião? Aluvião ocorre nos rios. São detritos formados à margem do rio, lentamente, paulatinamente, imperceptível a olho nu. Por exemplo, aqui, ó, o rio passando. Proprietário ribeirinho A e proprietário ribeirinho B. Detritos à margem do rio, lentamente, paulatinamente. Depois de 10 anos que formou esses detritos. Portanto, o B pode avançar aqui, ó. Isso é uma chamada aluvião. O A pode avançar tudo isso aqui, ó. Ele ganhou um terreno. Isso é chamado de aluvião própria. Aluvião própria. Nós temos aluvião imprópria, que ocorre pelo afastamento das águas, pelo enxugamento das águas. Agora está ao contrário. O rio está secando e poderá o proprietário ribeirinho avançar onde está a terra e não está a água. Tá? É que não posso dar como exemplo, mas poderia, só para vocês terem noção, quando nós tivemos uma seca, né? Uma seca, principalmente em vários estados, né? Mas principalmente aqui em São Paulo, há um tempo atrás, uns 2 anos atrás, que não chovia. E aí a cantareira ficou com 2%, né? E você via só um córregozinho passando ali. Era um enorme de represa, mas ficou só um córregozinho, né? Então tudo aquilo ficou terra. Se tivesse proprietário ribeirinho, poderia avançar e ter direito àquelas terras. Tá? Isso seria aluvião imprópria. Afastamento das águas pelo enxugamento das águas, ou seja, o rio está secando. Tá? O outro é a chamada avulsão. Avulsão. Avulsão é aquela que ocorre por força natural, violenta, veloz, repentina, onde destaca-se uma porção de terras de um terreno para o outro. Terreno A e terreno B. Passou um furacão e jogou tudo para o terreno B. Jogou todas as terras para o terreno B. Furacão. Passou um Katrina, passou um Elba, passou um Catarina, passou um Andréia. Né? Vocês viram que furacão só tem nome de mulher, né? Sabe por quê, né? Onde passa, arrasta tudo. Leva apartamento do marido, carro do marido, carteira do marido, leva tudo embora. Tá? Pode ver que não tem nome de homem, só de mulher, viu? Bom,
Aqui no Brasil é mais difícil ter, né, estas situações naturais, aí, como um furacão. Até já está tendo em alguns lugares, mas é mais difícil. Aqui temos bastante erosão, né? Uma força natural veloz, repentina, que destaca uma porção de terra de um terreno para o outro. Erosão. Erosão poderia acontecer. Tá? Mas a avulsão não é no rio, portanto. São essas forças naturais violenta, veloz, repentina, que destaca-se uma porção de terra de um terreno para o outro. Então, a avulsão não é no rio. O conceito é totalmente diferente da aluvião. No entanto, confunde as palavras, né? Confunde as palavras, aluvião com avulsão. Então, um pernilongo aqui. O aluvião, avulsão, são palavras distintas, tá? Distintas. Porém, a avulsão é muito diferente da aluvião, mas são parecidas essas palavras aqui. E confunde muito, muita gente confunde. Uma vez eu falava assim, né, que você tem que falar com sotaque bem nordestino, né? Aluvião é lento, devagar. Aluvião, lento, devagar, paulatino. Avulsão, rápido, veloz. Vulsão, rápido, veloz. Né? Aí um aluno falou para mim assim, professor, caiu, você viu que caiu aqui lá, aluvião, caiu aluvião. Falei, e aí, acertou? Eu lembrei do senhor falando, vulsão, aluvião, lembrei. E aí, acertou? Não. Não adiantou nada, então, né? Agora é mais fácil, ó. Vou dar uma dica mais fácil. Lembra disso. Depois da letra A, da aluvião, depois da letra A, vem o quê? O aluno B. Depois da letra A vem B. B do alfabeto, né? Tô falando aqui, ó. Depois da letra A da aluvião, vem o quê? L de lento. Não falei que é devagar, paulatino? L de lento. É fácil gravar, ó. Avulsão, depois da letra A vem o quê? V de violento, veloz. Não falei que é rápido? Veloz, violento. Aqui, ó, V de veloz. Fácil, hein? Gravar. Outro, álveo abandonado. Agora voltou no rio, hein? Álveo abandonado. O álveo abandonado é parecido com a aluvião imprópria. Porém, aqui há um desvio natural dos rios. Há um desvio natural, ó. O rio vem para cá, ó. Portanto, o proprietário ribeirinho aqui, ó. A e B. Perdeu isso aqui, ó. Né? O proprietário ribeirinho B, ele pode avançar aqui até o meio do leito do rio, ó. E o A também. Mas o B perdeu isso aqui, ó. Só que ele perdeu tudo, ó. Que passa o rio agora. O rio curvou para a direita aqui, né? Tá vendo? Isso é um álveo abandonado. O que é álveo abandonado? Álveo é o leito do rio, abandonado, não passa mais o rio. Ou seja, o rio não passa mais aqui, ó. Portanto, o A pode pegar toda essa parte e o B também pode pegar toda essa parte. Tá vendo? O rio não passa mais lá. Tá? Álveo abandonado. E por último, formação de ilhas. Formação de ilhas. A formação de ilhas, só em rios, hein? Ocorre também nos rios. Também ocorre nos rios, não é em mar, hein? Ah, professor, mas tem ilha no mar, não tem? Tem Luciano Huck, tem casa na ilha, Xuxa tem casa na ilha, né? Um dos primeiros foi o Ivo Pitangui, casa na ilha, né? Tem Caras, casa na ilha. Esta ilha não é propriedade, tá? No mar não é propriedade, lá é cessão. Eles fazem uma cessão, tá? Portanto, é verdade que paga laudêmio, paga foro, cano, lá o laudêmio que é do Estado, é da Marinha, tá? Isso é no rio particular. Então, a formação de ilhas para nós aqui é no rio particular. Por exemplo, proprietário ribeirinho A, proprietário ribeirinho B, proprietário ribeirinho C, proprietário ribeirinho D. O que seria uma ilha? Porção de terras que sobressaem as águas dos rios. Portanto, formou uma porção de terras aqui, eu pego o meio do leito do rio, né? Portanto, a quem pertence essa ilha? Ao proprietário ribeirinho, conforme a sua testada, ao A, aqui, ó. Conforme a sua testada. Então, essa parte é de A. Olha o C aqui, ó. A parte do C é essa, ó, que grande, ó. A parte do D é essa e a parte do B é essa aqui, ó. Formação de ilhas. Então, seria a sobressalência de porção de terras às águas dos rios, tá? Então, seria assim, porção de terras que sobressaem as águas dos rios, seria a formação de ilhas. A quem pertence? Aos proprietários ribeirinhos, conforme a sua testada. Outro, artificial. A seção artificial, esta aqui depende de intervenção do homem. Se depende de intervenção do homem, aí nós temos dois. Plantações, que já caiu no exame de ordem,
Plantações, por que cai no exame isso aqui, plantações? Porque a maioria confunde, plantação é natural. Não, plantação, alguém plantou, né? Alguém plantou. Cana, por exemplo, que cai no exame. Plantou canas. Alguém plantou cana lá. Portanto, cana seria uma acessão. Não é... Seria acessão artificial, não é natural. É uma acessão artificial. Teve intervenção do homem. E o mais famoso seria as construções, né? Construções. Eu tenho um terreno. Construir uma casa, construir um prédio. É uma acessão artificial. Artificial. Depende de intervenção do homem. Tá? E por último, da propriedade, que eu já vou entrar em família e sucessões. Por último, da propriedade, aí nós vamos entrar aqui em uso capião. Uso capião. Uso capião, hein? Estamos quase acabando já o terceiro para o quarto ano já. Uso capião. Usu, hein? Não é uso, é usu capião, tá? Então aqui, ó. Primeira aquisição da propriedade imóvel, registros imobiliários, direitos acessórios e a cessão. E por último agora, uso capião. De bens imóveis, hein? Tem bens móveis também, mas estão falando dos imóveis. Primeira espécie de uso capião de bens imóveis é o extraordinário. Extraordinário. O extraordinário é fora do comum. Extra, fora. Ordinário, comum. Extra, fora do comum. Né? Se é fora do comum, essa aqui independe de título e boa fé. Independe de título e boa fé. Um invasor consegue adquirir esse uso capião? Sim. Portanto, o prazo é o maior que nós temos. O prazo é de 15 anos de posse mansa, pacífica e ininterrupta. 15 anos de posse mansa, pacífica e ininterrupta. Podendo ser reduzido para 10 anos. Pode ser reduzido para 10? Pode ser reduzido para 10. Quando reduz para 10? Quando o possuidor estabelecer a sua moradia ou realizar obras de caráter produtivo. Ou realizar, ou seja, ou utilizar para caráter produtivo. Ou mora ou utiliza para caráter produtivo, para produzir. Ou vai morar ou vai produzir. Tá? Aí cai para 10. Isso é chamado de função social da propriedade. Função social da propriedade. Por que função social? Porque se aquela pessoa abandonou por 10 anos, ele tem direito já a adquirir a propriedade porque ele está utilizando para trabalho ou para moradia. Né? Então, aquele que abandonou é que não está precisando. E esse que entrou é que está precisando. É socialismo puro, é comunismo puro praticamente isso aqui. Né? Bom, então esse é o extraordinário. Artigo 1238 do Código Civil, 1238. O outro é o ordinário. O ordinário, o próprio nome diz, comum. Comum. Ordinário comum. Este depende de título e boa-fé. Depende de título e boa-fé. Esse tem que ter título e boa-fé. Ô, professor, mas eu vou entrar com uso capião se eu tenho título e boa-fé? É porque, às vezes, você comprou um imóvel irregular. Não é porque você é invasor. Né? Muitos imóveis do próprio Estado, né, que o próprio governo do Estado acaba vendendo, ou até nesses mutirão que é feito, infelizmente, os terrenos são irregulares, muitas vezes. E aí você compra através de um contratinho de compra e venda. Ou até registrar no título dos documentos, mas não é registro de imóveis. E para isso, muitas vezes, você tem que entrar com o uso capião para regularizar essa situação, que não dá para regularizar de outra forma. Tá? Então, isso depende de título e boa-fé, pelo menos. E o prazo é menor, né? O prazo é de 10 anos. 10 anos. 10 anos de posse mansa, pacífica e ininterrupta. Podendo ser reduzido para quanto? Podendo ser reduzido para 5 anos. Pode ser reduzido para 5 anos. E quando reduz para 5 anos? Quando o possuidor estabeleceu a sua moradia e realizar obras de caráter social relevante. Agora é social relevante. Tá? Então, aqui, diminui para 5 se o possuidor estabelecer a sua moradia ou realizar obras de caráter social relevante e adquiriu a título oneroso. Portanto, duas situações, moradia ou caráter social relevante. E
adquiriu a título oneroso, ou seja, compra e venda, tá? Compra e venda. Cai para 5 anos também aqui no ordinário, tá? Especial. Usucapião especial. O especial, hoje nós temos 3 situações, 3, tá? O primeiro é o chamado assim, vou colocar aqui, ó, rural, urbano e o familiar, tá? Nós temos 3 hoje, 3. Eu vou colocar todos, tá? Usucapião rural, urbano e o familiar, tá? O usucapião rural é aquele que está fora da cidade. Como que eu sei se é fora ou dentro da cidade? Pelo imposto. Se você recebe IPTU, é Imposto Predial Territorial Urbano, portanto é urbano. Se você recebe ITR, Imposto Territorial Rural, aí faz parte do rural, tá? Qual que é a diferença? Que o ITR está sob a administração da União e o IPTU está sob a administração do município, tá? Então, o rural, ele também é independente, ó, independe, hein? O especial independe de título e boa-fé. Não precisa ter título e nem boa-fé, tá? Qual que é o prazo aqui, ó? O prazo é de 5 anos. E posse mansa, pacífica e ininterrupta. Esse não diminui nada, é 5 anos. 5 anos, tá? E é chamado de pro labore. Pro labore, se você verificar que tem uma alternativa chamada usucapião pro labore, é o rural. O pro labore é para produzir, tá? Então o rural é para produção. E ainda nós temos aqui no rural que se é para produção e o fim é social, eu não posso invadir uma fazenda, né? Não pode ser tão grande o terreno, é de 50 hectares. Então imóvel até, para nós é grande, né? Mas para a fazendeira é pouco, 50 hectares. 50 hectares, tá? Esse seria o rural, artigo 1239 do Código Civil. Agora nós temos o urbano. Urbano, dentro da cidade, também independe de título e boa-fé. Independe de título e boa-fé. Qual que é o prazo? 5 anos também. 5 anos. Chamado de usucapião promísero. Promísero, para miserável, olha só. Promísero. E serve para quê, então? Para moradia. Para moradia só. Se é para moradia e é fim social, pode invadir uma mansão? Não. Imóvel até 250 metros quadrados. Imóvel até 250 metros quadrados. Bom, fala a verdade, hein? Hoje em dia, 250 metros quadrados na capital vale uma fortuna, hein? 250 metros quadrados é grande, não é pequeno, não, né? Hoje nós temos aí na capital 30 metros quadrados, o pessoal está vivendo nos grandes centros, tá? E o familiar? Usucapião familiar, esse é novo. Então, o urbano está no artigo 1240. O familiar está no artigo 1240-A do Código Civil, 1240-A. Esse que não é independente, isso aqui tem que ter um casamento. Esse tem que ter um casamento ou união estável. Casamento ou união estável. Então, se dá entre os cônjuges. Cônjuges. Ou conviventes, tá? Então, aqui se dá entre os cônjuges e conviventes. Casamento ou união estável. E tem que ter o quê? Separação de fato. Nem é separação de fato, é abandono de lar, desculpa. Que é diferente, hein? Separação de fato e abandono de lar, né? É que separação de fato é o gênero, né? Abandono de lar é uma espécie. Abandono de lar. Tem que ter um abandono de lar. E qual que é o prazo? 2 anos. Ó, só 2 anos. 2 anos de abandono de lar. E o imóvel tem que ser dos dois, ou seja, imóvel dividido, colocar assim, dividido, tá? Dividido. O imóvel tem que ser dos dois. Se for de um só, não dá, dividido, tá? Se compraram na constância do casamento o imóvel e o regime da comunhão parcial, é dos dois, meio a meio, tá? Aquele que ficou no imóvel, aquele que abandonou, o que acontece? Aquele que ficou no imóvel tem direito ao usucapião dos outros 50%.
Que imóvel? Até 250 metros quadrados. Então serve aqui para moradia também, igualzinho moradia. Imóvel até 250 metros quadrados também. 250 metros quadrados, hein? Deu para pegar aí? Imóvel até 250 metros quadrados. Bom, temos mais um para finalizar. Usucapião especial. Esse não está no Código Civil. É o usucapião urbano coletivo. Urbano coletivo está no Estatuto da Cidade. Estatuto da Cidade. A lei é 10.257/01. Caramba, consegui, hein? Lei 10.257/01, tá? Usucapião urbano coletivo. É bem parecido com esse urbano aqui, ó. Primeiro, independe de título e boa-fé, não precisa. E também o prazo é de 5 anos. Também é para moradia. Mas se é coletivo, é um só? Não, é troglodita. Várias pessoas vão invadindo. Sai que é meu, sai que é meu, sai que é meu, aquele negócio todo, sabe? Moradia, o que mais? Deverá ter várias pessoas. Várias pessoas, tá? Várias pessoas, não é uma só. Várias pessoas. Então já diferenciou um pouquinho aqui. Se são várias pessoas, o imóvel tem que ser um pouquinho maior, né? Imóvel acima de 250 metros quadrados, tá? Esse é o usucapião urbano coletivo. Bom, vamos para o quarto para quinto ano. Família e sucessões. Ó, nós temos o usucapião de bens móveis também, tá? De bens móveis só temos 2. Usucapião de bens móveis só 2. Usucapião extraordinário. Usucapião de bens móveis, temos 2 somente. O extraordinário, que são 5 anos, tá? Independente de título boa-fé, 5 anos. E o ordinário, independente, ou seja, dependente de título boa-fé, 3 anos. Então, usucapião de bens móveis, só 2. O extraordinário, que são 5 anos, independente de título boa-fé, e o usucapião ordinário, que são 3 anos de posse mansa, pacífica e ininterrupta, e com dependência de título e boa-fé. Tá bom? Esses são os móveis. O que eu falei aqui são todos imóveis, hein? Vamos lá para direito de família e sucessões, para nós encerrarmos aí a nossa aula de super, hiper, mega revisão. Vou apagar aqui agora. Vamos lá para direito de família. Vamos ver o que eu penso aqui em falar para a gente ter direito, para a gente conseguir acertar, né? Conseguir acertar. Que é difícil, tem muita coisa, né, de família. Vamos falar aqui, direito de família. Direito de família. Bom, vamos falar de casamento, né? Casamento costuma sempre cair, vai. Fala de casamento, que eu acho que é mais interessante. Dentro do casamento, vamos falar o seguinte. Nós temos casos de impedimentos, anulação e causas suspensivas. Impedimentos matrimoniais. Estão no artigo 1521 do Código Civil, 1521. Se casar nos impedimentos 1521, o casamento é nulo, ou chamado nulidade absoluta. E o efeito é ex tunc. Você já sabe esse efeito que eu já falei lá na pessoa natural, tá? 1521 diz assim, não podem casar. Vou matar 3 incisos de uma vez. É o do parentesco. Todos os parentes em linha reta não podem casar. Parentesco natural, pai com filha, pode casar? Não, que é consanguíneo. Parentesco civil, adotante com adotado, linha reta, pode casar? Não também. Sogro, sogra, genro e nora, podem casar? Não também. Lembra? Sogro e sogra é para sempre.
Não existe ex-sogro, não existe ex-sogra. Existe jaz-sogro, jaz-sogra. Mas ex jamais, é para sempre sogro e sogra. Para sempre. Portanto, jamais você poderá casar com o seu sogro e com a sua sogra. Tá? 1521, inciso 2. Não pode casar sogro e sogra, genro e nora. Divorciou do seu marido, divorciou da sua mulher, morreu seu marido, morreu sua mulher, você não pode casar com o seu sogro e com a sua sogra. Você vê que o legislador sempre ele fica atento ao absolutamente incapaz, né? Ah, eu amo minha sogra, que eu tenho um relacionamento amoroso com a minha sogra. É um absolutamente incapaz, né? Portanto, se casar, o casamento é nulo, não tem validade, hein? Então, 13 incisos do 1521, matei aí. Outro, 1521, inciso 4, diz assim, não podem casar parentes na linha colateral, inclusive até o terceiro grau. Terceiro grau na linha colateral é tio e sobrinha, ou tio e sobrinha, ou tia e sobrinho. Está dizendo que não podem casar tios com sobrinhos. Porém, existe um decreto, o Decreto-Lei 3.200/41. Decreto-Lei 3.200/41. Diz o seguinte, podem casar desde que façam exame pré-nupcial. Caso apresentar um laudo médico, com 2 médicos assinando, que caso tiverem filhos, nascerem filhos não vai nascer com uma formação, podem casar. Então, a regra do 1521, inciso 4, fala que não pode terceiro, mas pode desde que faça o exame pré-nupcial, conforme o Decreto-Lei 3.200/41. Realmente, tá? Isso que está de pé, inclusive já caiu no concurso da magistratura. Tá? Pode casar? Pode terceiro, desde que faça o exame pré-nupcial. Agora, segundo, não pode. Tá? Então, tem uma exceção aqui. Outro que não pode casar, os casados. Se casar, o casamento é nulo. O segundo casamento é nulo. E ainda a pena de bigamia, hein? Falando em bigamia, qual que é a pena da bigamia? É fácil ter 2 sogras. É melhor prisão perpétua que ter 2 sogras. É melhor pena de morte do que ter 2 sogras. Né? Então, a pior pena que existe é ter 2 sogras. Pronto. Né? É cumulativo ainda, hein? Casou uma vez uma sogra, 2 vezes 2 sogras, 3 vezes 3 sogras, 4 vezes 4 sogras. Gretchen e Fábio Júnior que eu diga, né? Os 40 sogras vai ter por aí. Portanto, é impedimento. Último impedimento que ficou de crime. Impedimento de crime, que é o 1521, inciso 7. Tentativa de homicídio ou homicídio contra o consorte. Jamais o sobrevivente poderá casar com o criminoso. Por exemplo, o criminoso matou o marido, vai a viúva até o CDP e perdoa o criminoso. Pode perdoar? Perdoar pode, só não pode casar. Casar não. Tá? Casar não. Casamento é nulo. Se transitou em julgado, ele foi realmente condenado por ter matado o marido, jamais essa viúva poderá casar com esse criminoso. Tá? Impedimento de crime. Outro impedimento. Desculpa, outra questão do casamento, anulação. A anulação começa no artigo 1550 e o mais importante é o 1557. Na anulação, se ocorrer o casamento sobre anulação, o casamento é anulável, né? E o efeito ex nunc, ou seja, tem um efeito parcial, por isso que é nulidade relativa. A partir do pedido de anulação é que não tem validade, a partir do pedido de anulação é que não tem validade, daqui para frente não tem, para trás teve. Tá? Principalmente no efeito patrimonial. Quais os casos mais importantes? 1557, erro essencial sobre a pessoa. Erro essencial sobre a pessoa. Hoje, inclusive, erro de sexo, né? Porque você casa com uma pessoa que era, por exemplo, você casou com uma mulher, na verdade era homem antes. Você casou com um homem, mas na verdade era mulher antes. Tá? É possível? É, porque hoje está havendo alteração de sexo. Eu não estou dizendo que você pode pedir a anulação porque alterou o sexo. Não, porque enganou. Você casou com uma pessoa que era mulher, mas na verdade antigamente era homem. E ela alterou o registro dela por ação judicial. Mas ela não contou para você. Deveria ter contado, mas não contou. Você descobre depois. Pode anular? Pode anular. Tá? Já caiu no exame de ordem, inclusive. Pode anular. Por exemplo, Roberta Close está casada. Seu marido pode anular o casamento? Lógico que não. Todo mundo sabe que ela era homem. Só porque ele não vai saber. Né? Então, ele não foi enganado. Entendeu? Não foi enganado. O problema é o engano. O problema é a pessoa não falar. Se enganou, aí realmente ocorre o erro essencial sobre a pessoa, poderá anular o casamento. Mais um erro essencial sobre a pessoa. Você casa com um criminoso. Então, um crime que seja vexatório. Criminoso. Você não sabia. Você casou com uma criminosa, não sabia. Pode anular? Pode anular também. Tá?
que mais que pode anular o casamento? Doença mental grave. O que mais tem hoje? Bipolar. Bipolar. Você casa, a pessoa é totalmente bipolar. Pronto. Se existe essa doença mental, você não sabia. Se sabia, o problema é seu, tá? Sabia, o problema é seu. Não sabia. Você pode anular o casamento também, tá? Transtornos mentais. Mas desde que você não sabia, hein? Outro, que você pode anular o casamento, doença grave transmissível. Doença grave transmissível, é erro essencial sobre a pessoa. Você casou com uma pessoa que tinha AIDS e não sabia. Pode anular? Pode. O problema é que já pegou muitas vezes, né? Mas pode pedir anulação sim. Tá? E o outro, defeito físico irremediável. Defeito físico irremediável. O que seria isso, defeito físico irremediável? É claro que tem que ser oculto, né? Não dá para ver, né? O que seria esse defeito físico oculto? É aquela que o médico atestou o óbito, morreu, faleceu, nem o azulzinho dá mais certo. Ou seja, o marido não consegue manter mais relação sexual com sua esposa, ou não consegue ter, né? Desde o começo já não conseguiria. É que é mais difícil hoje enganar, que normalmente tem uma amostra grátis antes do casamento, né? Mas se não houver, se acontecer isso, e durante o casamento não sabia, pode anular também. Isso é a chamada impotência coeunde. A impotência coeunde é que anula, tá? Isso aqui, ó. Coeunde é que anula. Não a generande. A generande ou gerande é aquela que não pode ter filhos. Essa não anula. O que anula é coeunde, aquela que não pode, não consegue manter relação sexual. A mulher tem uma própria dela chamada coitofobia. Coitofobia. Só podia ser da mulher, né, com esse nome, né? Fobia, pavor. Coito, você já sabe, né? Pavor, tem pavor. O marido começa a tirar a roupa na lua de mel. Ai, meu Deus, mata, preocupada. Né? Fica quase morre. Né? Pode anular? Pode. Qual que é o prazo? O prazo é de 3 anos. Antigamente eram 2, hoje são 3 anos para anular. Tem mais um ano, hein, para descobrir. Hein? 3 anos para anular. Mas quando começa a fluir esse prazo? Todo mundo, a partir do conhecimento? Lógico que não. A partir do conhecimento não dá. Depois de 70 anos de casado, deu impotência coeunde no tiozinho. Agora vou pedir a senhorinha vai poder anular? Não, né? Depois de 70 anos, caramba. Aí é sacanagem com o homem, né? Não. Quando começa a fluir o prazo de 3 anos para anular? A partir do casamento. Não é do conhecimento, é do casamento. Casou tem 3 anos. Se você não descobriu em 3 anos, presume-se que você aceitou, pô. Tá? 3 anos a partir do casamento. Artigo 1560, parágrafo único. Causas suspensivas, artigo 1523. Causas suspensivas, 1523 diz assim. Não podem casar. Desculpa. 1523 fala não devem casar. O 1521 fala não podem. 1521 não podem. Portanto, se não podem e casar, o casamento é nulo. 1523 fala não devem. Significa que pode. Não devem, mas pode. Não deve, mas pode. Pode, mas não deve. Estranho, né? Se pode, mas não deve, o casamento é nulo ou anulável? Nenhum dos dois. É causas suspensivas. Se pode, não deveriam, mas pode, então não é nulo nem anulável. O que acontece às pessoas que casarem sob o artigo 1523 nas causas suspensivas? Vão casar no regime da separação obrigatória de bens. Vão casar no regime da separação obrigatória de bens. Obrigatória. Que está no artigo 1523, separação obrigatória de bens, né? Que está no artigo 1523 do Código Civil, que são essas as situações. Primeiro, viúva ou viúva que tiver filhos do primeiro casamento e bens do primeiro casamento tem que apresentar o formal de partilha. Se não apresentar o formal de partilha, pode casar? Pode, mas vai casar no regime da separação obrigatória de bens. Vocês entenderam? É só para não fazer confusão patrimonial com o segundo casamento. Mais um. Viúva nos seus 10 primeiros meses de viuvez. Viúva nos seus 10 primeiros meses de viuvez. Pode casar? Pode, mas vai casar no regime da separação obrigatória de bens. Por quê? Pode ser que ela esteja grávida do falecido marido. Então vai misturar o patrimônio. Portanto, separação obrigatória de bens. Tá? Tem exceção? Tem. Artigo 1523, parágrafo único. Nesse caso do inciso 2, fala o seguinte.
Se a viúva apresentar um laudo médico que não está grávida, poderá casar em qualquer regime de bens. Tá? Se apresentar o laudo e quiser casar antes de 10 meses de viuvez, em qualquer regime de bens, tem que apresentar um laudo médico. E o outro seria o divorciado, inciso 3, né? Divorciado e divorciada que não fizer prévia partilha. Porque hoje o divórcio pode ser feito sem prévia partilha. Vamos divorciar, depois nós brigamos com os bens? Pode acontecer. Portanto, este casal que divorciou e não fez a partilha, vai deixar para depois? Pode casar? Pode, mas vai casar no regime da separação obrigatória de bens, para não fazer confusão patrimonial com o segundo casamento. Tá? Então, hoje o divorciado que não fez prévia partilha deverá casar no regime da separação obrigatória de bens, tá? O outro casamento. E por último, né, que fala da causa suspensivas, 1523, tutor com seu tutelado pode casar? Pode. Curador com seu curatelado pode casar? Pode. Desde que... Pode, tá? Mas vai casar na separação obrigatória de bens, a não ser que prestem contas antes ou encerrem a tutela ou a curatela, tá? Terminamos aqui, portanto, vamos falar de sucessão. Encerrando já, né? Vamos tentar encerrar. Sucessão, ó. Direito das sucessões. Eu vou dar a parte mais importante de sucessões, que também não vai dar tempo de falar tudo, né? Lógico. Não tem como fazer os cálculos, tá? Mas eu vou dar a parte mais importante, que é chamada ordem vocacional hereditária. Ordem vocacional hereditária. A ordem vocacional hereditária está no artigo 1829 do Código Civil. 1829 diz o seguinte: faleceu o autor da herança ab intestato. Ab intestato é sem testamento. Ab intestato. Faleceu o autor da herança ab intestato, sem testamento. Presume-se que o autor da herança deixou na forma do artigo 1829 do Código Civil. Mas quem é esse autor da herança que eu estou tanto falando? O autor da herança é o de cujus. E quem é o de cujus? É o morto, é o falecido, é o defunto, é o presunto, é o capotado. Eu falei isso porque tem pessoas que pensam que de cujus é nome. Né? Não é, de cujus é um morto, hein? Cuidado. Né? Teve um candidato no exame de ordem que existia. Quando eu fiz o meu exame foi o penúltimo exame que tinha oral. Né? Fiz o oral, a segunda fase minha é oral. E o candidato... Os 3 examinadores, né, perguntaram, 3 examinadores, era assim, você sorteava o ponto 24 horas antes, na sede da OAB, e depois fazia a sua sustentação oral. 3 examinadores olhavam e depois começavam as bombardeiras de perguntas. Perguntado para o candidato, quem são os herdeiros dos decujos? O candidato não se hesitou e disse, os decujinhos. Se fosse maior de idade, era decujão, então, cuidado. Decujo é um morto, hein? As pessoas erram, se equivocam, cuidado. Né? Teve um advogado, infelizmente advogado, né, entrou com uma ação, parece na comarca de Santo André, e pediu a citação pessoal do decujus. O juiz despachou, despachou. Despachou mesmo. E no despacho estava assim, para que não alegue cerceamento de defesa, venha em 48 horas a emenda correta inicial. Eis que o decujus se encontra nos céus, vírgula, ou nos purgatórios, vírgula, ou nos infernos, ainda colocou. Inciso 2. E ainda esse juízo não possui dons mediúnicos para convocar a resposta. PRI, publique-se, registre, intime-se, oficie-se, OAB com cópia. Provavelmente vai fazer exame de novo, hein? Pode falar que é estagiário que fez, tem que cuidar. Mesmo que faça, você tem que olhar, né? Você está assinando. Então, ó, o decujus, o autor da herança é o decujus é um morto, hein? Falecido. Então, faleceu o autor da herança ab intestato, sem testamento, vai para quem? 1829 do Código Civil, para vocês gravarem, não esquecerem mais. Coloque aí. Dacis. Esta é a ordem de vocação hereditária. Ordem de vocação hereditária. De... Vai para quem primeiro? Para o de, o aluno. De cujos. Sacanagem, de cujos não, né? De descendentes. Descendentes. Quem são os descendentes? Filhos, netos, bisnetos, trinetos, tetranetos, assim por diante. Não existe tataraneto, hein? Porque se existir tataraneto, depois do tataraneto vem o quê? Tataraneto. Depois tataraneto, não existe, tá?
Isso é coisa do Chaves que me falaram, tá? Fica assistindo essas porcarias aí, o que acontece depois? Reprova no exame de ordem. Então, ó, descendentes, filhos, netos, bisnetos, trinetos, tetranetos e assim por diante. Enquanto tiver alguém lá embaixo, vai. Não tem descendente, vai para o AD. Ascendentes. Quem são os ascendentes? Pais, avós, bisavós, trisavós, tetravós e assim por diante. Enquanto tiver alguém lá em cima, vai também. Porque linha reta, ela é infinita, jamais se extingue. Tá? Não tem A de ascendente, vai para o C de cônjuge, não é colaterais, cônjuge. Cônjuge sobrevivente. Ah, e o companheiro e o convivente não está aqui, tá? Por enquanto ainda não. Está com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal para igualar o 1790, que trata-se da sucessão do convivente, para o 1829, inciso 1 aqui, ó. Para tratar igual, tá? Mas ainda está suspenso. Estava em votação, está parado. Então, isso ainda não foi julgado. Portanto, a gente tem que falar de acordo com como está a lei. Não foi declarado a inconstitucionalidade. Tá? Portanto, é só cônjuge mesmo. Cônjuge sobrevivente, é o que ficou vivo. Eu costumo chamar de sobrevivente, tá? Mas no Código Civil está cônjuge superstite. Cônjuge superstite. Tá? Não tem cônjuge superstite. É para o I de irmãos. I de irmãos, para você não confundir com colaterais, C de colaterais. Porque o primeiro parente na linha colateral são os irmãos. Portanto, não é C de colateral, é C de cônjuge. Não havendo cônjuge, aí sim vai para o I de irmãos. Que aqui começa a sucessão dos colaterais. Segundo grau, colateral. Segundo grau, colateral. Lembra? Não existe o primeiro grau colateral? É sempre a partir do segundo. Não tem segundo grau colateral. Vai para o terceiro grau colateral, que são os sobrinhos. Nós temos dois terceiro grau em tios e sobrinhos. Tios e sobrinhos, terceiro grau. Mas eu já coloquei da cis, por quê? Porque os sobrinhos preferem os tios. Esse já caiu no exame de ordem. Os sobrinhos preferem os tios, não vão para os tios. Tinha uma resposta assim, metade para o tio, metade para o sobrinho. A maioria colocou lá, metade para o tio, metade para o sobrinho. Está errado. Se tiver tios e sobrinhos, quem que herdam? Os sobrinhos. Ordem de preferência na ordem de vocação entre tios e sobrinhos. Sobrinhos têm preferência sobre os tios. Artigo 1843 do Código Civil. 1843 do Código Civil. Então vamos para os sobrinhos. Não havendo sobrinhos, aí sim vai para o outro terceiro grau, que são os tios. Não tem tios, vai para o quarto grau colateral. Quarto grau colateral. Quem são eles? Primos, tio-avô e sobrinho neto. Primos, tio-avô e sobrinho neto. Primos, tio-avô e sobrinho neto é quarto grau colateral. O professor tem ordem de preferência? Não tem. A ordem de preferência é só no terceiro grau. Sobrinhos preferem os tios. Em quarto grau não tem ordem de preferência. Ou seja, se tiverem todos eles, vão receber em partes iguais e por cabeça. Se tiver todos eles em quarto grau, vão receber em partes iguais por cabeça. Cuidado, hein? Não havendo ninguém, aí a herança adjacente vai para o Estado. Não havendo ninguém, vai para a herança adjacente Estado. Só que o Estado não está mais na ordem de vocação. Tá? Entendo eu que não tem mais o benefício do princípio da Saicine. Lembra o princípio da Saicine? O princípio da Saicine é aquela que a distribuição ela é automática. Morreu, transmitiu automaticamente para a ordem de vocação. Como o Estado não está mais na ordem de vocação, conforme 1829, entendeu que o Estado não é mais automático. Alguém tem que pleitear. Ou seja, o procurador do Estado, o procurador do município, vai ter que pleitear. Tá? Mas tem herança adjacente, existe sim herança adjacente. Então, falei do artigo 1829. Mais uma coisa importante. Quem são os herdeiros necessários? Que é diferente de herdeiro legítimo. Herdeiro legítimo, todos eles são necessários. Só esses três aqui. Ó. Então, hoje, nós temos 3 herdeiros necessários. Descendente, ascendente e cônjuge. Descendente, ascendente e cônjuge são herdeiros necessários. Artigo 1845. Todos eles são herdeiros legítimos, mas necessários somente esses 3. Descendente, ascendente e cônjuge. Artigo 1845 do Código Civil. Entenderam aqui?
Ah, mas o que importa ter um herdeiro necessário? Importa de que, se você tem um herdeiro necessário, se você tem um desses três, você não pode dispor mais do que a sua metade por testamento. Entenderam aí? Cuidado, pessoal. Olha só, tentei passar um resumão de tudo e falar de todas as matérias de direito civil. Lógico que eu não vou conseguir acertar todas as questões, que é muito difícil, né? São só apenas 2 horas para falar de todo o direito civil, que são 5 anos. Acho que consigo acertar aí, vamos tentar acertar pelo menos a metade, pessoal. Olha, boa sorte a todos nesse 22º exame de ordem. Espero que vocês realmente consigam aprovação e sejam um colega advogado. E depois venha fazer pós-graduação aqui no Legale. Pessoal, boa sorte, obrigado a todos. Espero que consigam esta almejada carteira da OAB. Parabéns a todos, obrigado e até a próxima.